A notícia: o Tricolor conseguiu resolver uma pendência de R$1 milhão. Vale a lembrança de que na metade desse ano, São Paulo utilizou um atacante chamado Gustavo Santana, que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao Tricolor. Esse atleta jogou por 6 minutos, num confronto justamente contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor tinha se esquecido de que havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo uma multa de R$1 milhão caso o Gustavo Santana fosse utilizado contra seu clube, que detém seus direitos econômicos. Pois bem, Cuiabá passou a fazer cobranças, foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e ameaçou não liberar a venda do atleta caso essa dívida de R$1 milhão não fosse resolvida. Nos últimos dias, com a participação do empresário Luiz Piracicaba, São Paulo e Cuiabá se acertaram. O Tricolor conseguiu não fazer o pagamento dessa multa comprando um percentual um pouco maior do que estava estipulado. Por contrato, o Tricolor poderia adquirir 60% dos direitos econômicos por R$700 mil. Eu soube que o Tricolor pagou um pouco mais do que esse valor e ficou com 80% dos direitos econômicos. O Cuiabá ganha porque fica com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Gustavo Santana possa performar bem no São Paulo e assegurar uma boa grana num futuro não tão distante. Esse jogador hoje é o artilheiro do Campeonato Sub-20 paulista pelo São Paulo. Ninguém marcou mais gols do que ele, eram 9 gols em 18 partidas. Ótima informação, até porque gastar R$1 milhão de multa por um atleta que jogou apenas 6 minutos parecia algo super esquisito, né? Óbvio que o São Paulo quis entender as responsabilidades. Quem colocou o Gustavo Santana para jogar desconhecendo essa multa? E hoje as suspeitas estão em cima do executivo das categorias de base. Hora de polêmica, a revista Exame divulgou uma pesquisa feita pela Atlas Intel perguntando qual o time mais favorecido pela arbitragem no Brasil. Você tem alguma mínima ideia de quem ganhou? Qual time você responderia? Como mais beneficiado pela arbitragem, venceu o Palmeiras. 72% das pessoas que responderam colocaram o Palmeiras como mais favorecido. O Flamengo aparece logo depois com 70% das indicações. Corinthians é o terceiro colocado com 60% dos votos. Na quarta colocação, o São Paulo, 32%. Em quinto lugar, empate entre Fluminense e Cruzeiro, 31% para cada um deles. O Internacional é o sétimo com 25%, enquanto o Botafogo e o Santos aparecem dividindo a oitava colocação com 24%. Só para completar, registrar que o Grêmio, que tem sido um dos mais prejudicados pela arbitragem no Campeonato Brasileiro desse ano, não figura entre os 8 primeiros. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre essa lista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue com a bruxa solta. Mais um problema de um jogador que não atua na temporada. O Wendel, lateral esquerdo, 32 anos de idade, comprado no início do ano junto ao Porto, teve uma ruptura parcial da fascia plantar do pé esquerdo. Tendência é de retorno apenas para 2026, lateral que custa ao São Paulo por mês R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas. Atleta que veio de graça, até por conta disso, conseguiu um prêmio pela assinatura do contrato, que lhe assegura um dos maiores salários do elenco tricolor. E dá para dizer que a primeira temporada do Wendel é bastante decepcionante, por conta de lesões e também da disputa com o Enzo Dias. O Wendel disputou apenas 25 partidas do São Paulo, isso representa menos de 50% dos jogos. Nenhum gol e apenas 2 assistências. Atleta badalado, que chegou a jogar pela seleção brasileira, defendia o Porto antes de ser contratado. Nas últimas 5 partidas só havia sido titular em 2. A última delas, confronto contra o Grêmio, em que ele sai no comecinho sentindo exatamente essa lesão. Só para lembrar de outras péssimas negociações e custos-benefícios horrorosos no São Paulo, podemos citar Oscar e Lucas Moura. O Oscar ganha R$2.300.000 por mês, Lucas Moura ganha R$1.800.000 mensais e ambos juntos não jogaram nem 40% das partidas do São Paulo na atual temporada. Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser
cornetado por torcedores do Tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao São Paulo. Você, torcedor tricolor, acha que o São Paulo ainda tem jeito? Use o espaço para comentários e registre a sua opinião, beleza? Gabigol vai ter sua última chance de uma reviravolta no Cruzeiro. Jogador que é reserva do Caio Jorge e que ganha 2.400.000 reais por mês. O Gabigol já disse em pelo menos 2 oportunidades que pretende ter uma conversa com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada para mostrar seu incômodo com a condição de reserva. Pois bem, Caio Jorge está suspenso da partida contra o Fortaleza. Ele foi expulso depois do gesto de roubo no empate 1-1 contra o Atlético. O Gabigol será